capítulo 4 de 1 Tessalonicenses fala do arrebatamento da igreja. O capítulo seguinte, o capítulo 5, fala do dia do Senhor. Duas coisas diferentes. O arrebatamento era um mistério, assim como a igreja, desconhecido dos profetas do Antigo Testamento, e só revelado a Paulo, como ele explica em 1 Coríntios 15. Já o dia do Senhor era bem conhecido dos judeus, como um tempo profético de juízo e tribulação. A bendita esperança do crente em Jesus é o arrebatamento. Porém, o dia do Senhor é a perspectiva aterradora para os que forem deixados para trás. Ele é comparado a um ladrão que ataca à noite. O capítulo 2 de 2 Tessalonicenses nos dá detalhes do que acontecerá após o arrebatamento da igreja. Mas que igreja é essa que será arrebatada do mundo e quem faz parte dela? Bem, na Bíblia, igreja nunca é um edifício de tijolos, mas é uma casa espiritual construída com pedras humanas, sobre o alicerce dos apóstolos e profetas do Novo Testamento e tendo a Jesus como a pedra da esquina. A igreja da Bíblia não é denominada Igreja X ou Igreja Y, e nenhum de seus membros a chama de minha igreja, ou Igreja do pastor fulano. Ela é a igreja de Deus, e só Jesus a chama de minha igreja. Você não consegue tornar-se membro dela, porque é Jesus quem acrescenta a ela os que vão sendo salvos. Por ser esta igreja o corpo de Cristo, nem você, nem o pecado e nem o diabo é capaz de arrancar um membro sequer desse corpo. A igreja é formada por todos, sim, todos os que creem em Jesus, que tiveram seus pecados lavados pelo sangue derramado na cruz e receberam o Espírito Santo. Mesmo porque quem não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Depois do arrebatamento da igreja, o mundo ficará à mercê do diabo e de seu anticristo, e a apostasia, que é o abandono da verdade, que já pode até ser vista por aí, correrá solta, até o anticristo se apresentar como Deus. Antes do arrebatamento, o Espírito Santo estava no mundo, habitando na igreja e nos crentes individualmente, mas então, depois do arrebatamento, não haverá mais impedimento para a deterioração completa do mundo. Por mais que as coisas pareçam ruins hoje, elas ainda têm Deus no controle. Quando Pilatos se gabou de ter autoridade para soltar ou crucificar Jesus, ficou sabendo que só tinha tal autoridade porque recebeu de Deus. Além do controle que Deus exerce hoje sobre os governos humanos, o Espírito Santo nos crentes também forma uma barreira à total manifestação do mal. Quem crê em Jesus é sal e luz nesse mundo. E o sal é usado para preservar a carne. É também luz, e basta saber que a iluminação pública inibe a prática criminosa, para você entender essa influência que o cristão tem no mundo. Os cristãos sempre foram os estraga-prazeres deste mundo. Mas com o arrebatamento, esse problema acabará. E quem ficar no mundo poderá viver do jeito que o diabo gosta, literalmente. Ao falar do arrebatamento da igreja, Paulo se inclui entre os que participariam dele. Ele diz, nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados. Será que ele não leu Mateus 24,14, que diz que o evangelho do reino será pregado no mundo inteiro e então virá o fim? Daria tempo de o evangelho ser pregado no mundo inteiro no período da vida de Paulo? Acontece que Mateus fala do evangelho do reino, e não do evangelho da graça, que hoje é pregado. O evangelho do reino anunciava a chegada do Messias e Rei dos judeus. Ele foi pregado por João Batista e pelos apóstolos, e voltará a ser pregado pelos que se converterem após o arrebatamento da igreja. Jesus é o Rei dos judeus, mas a Bíblia nunca diz que ele seja Rei dos cristãos. Para os cristãos, ele é Senhor. Uma das chaves para você entender a Bíblia está em entender que Deus tem um povo, Israel, escolhido desde a fundação do mundo, e outro povo, a igreja, escolhido antes da fundação do mundo. Israel recebeu promessas de bênçãos terrenas. A igreja recebeu promessas de bênçãos celestiais. Daí o contraste entre o Antigo e o Novo Testamento. Quando Israel rejeitou o seu rei e o pregou na cruz, o relógio profético parou quando faltavam 7 anos para o fim do mundo atual e o início do reinado de 1000 anos de Cristo. Deus abriu um parêntese na história para inserir aí a igreja, mas não disse quanto tempo esse parêntese iria durar. Por isso, Paulo aguardava o arrebatamento a qualquer momento. O parêntese será encerrado com o arrebatamento, e então o relógio profético voltará a bater seus últimos 7 anos. Nesse período,
Um remanescente judeu se converterá ao Messias e o evangelho do reino voltará a ser pregado, anunciando a volta do rei Jesus. O evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações e então virá o fim, quando Jesus voltará com a igreja para inaugurar seu reino de 1000 anos. É por isso que o capítulo 3 de 1 Tessalonicenses termina falando da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. São os que tinham sido arrebatados. Agora preste atenção, após o arrebatamento da igreja, só irá se converter quem ficou no mundo e nunca escutou o evangelho da graça. E os que escutaram e foram deixados para trás, o que acontecerá com eles? Bem, Deus fará com que estes acreditem na mentira do anticristo. É o que a Bíblia chama de operação do erro, em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Se essa pessoa for você, saiba que tudo o que o separa de crer no anticristo é um piscar de olhos do arrebatamento. Não acredite nos livros que mostram cristãos se convertendo após o arrebatamento, ou naqueles vídeos com gente dentro de um templo esvaziado pelo arrebatamento, caindo de joelhos e pedindo perdão a Deus. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem, Deus lhes enviará a operação do erro, um poder sedutor, para que creiam a mentira.